O presidente russo Vladimir Putin está irado. Alguns meses atrás, ele ordenou uma ofensiva de verão massiva que deveria fazer a Rússia roubar grandes faixas de território da Ucrânia. Isso não aconteceu. As forças russas estão atoladas e não conseguem avançar. E há uma razão clara para isso: os drones da Ucrânia. A superioridade da Ucrânia na guerra de drones está parando a ofensiva russa, já que a Ucrânia elevou suas capacidades de guerra de drones para o próximo nível. A situação da Rússia no terreno é bem mais séria do que Putin quer fazer o mundo crer. Ben Hodges, ex-comandante-geral do Exército dos Estados Unidos da América na Europa, fez essa observação ao falar para a Times Radio em 30 de julho. Ao ser questionado sobre a dependência da Rússia em ataques de drones e mísseis de longo alcance em 2025, Hodges respondeu simplesmente: bem, obviamente, a Rússia está demonstrando que não tem a capacidade de penetrar ou invadir as defesas ucranianas de maneira decisiva. A Rússia está usando números recordes de drones de longo alcance, porque Putin percebeu que suas forças em terra são praticamente inúteis. Aprofundando na dependência mencionada, Hodges detalha os desafios enfrentados pela Rússia em solo. É crucial lembrar que, apesar das enormes perdas, a Rússia está fazendo pouco em terra, afirma Hodges. E ele tem razão. Os números indicam que o avanço russo é mais um rastejo lento do que uma tomada sistemática de um país. 2025, em particular, tem sido um ano ruim para a Rússia em terra. Um relatório da Al Jazeera de 10 de abril destacou isso, compartilhando números do Instituto para o Estudo da Guerra, e do Ministério da Defesa do Reino Unido, Ministério da Defesa. Ambos apresentaram estimativas sobre o território que a Rússia tomou da Ucrânia nos 3 primeiros meses de 2025. O Instituto para o Estudo da Guerra ofereceu a imagem mais otimista das duas para Putin. Segundo os números, a Rússia tomou 165 milhas quadradas da Ucrânia em janeiro, 137 em fevereiro e apenas 78 em março. Os primeiros 3 meses de 2025 mostraram uma queda significativa nos ganhos territoriais da Rússia, tornando-os quase irrelevantes no contexto da guerra. Lembre-se de que a Ucrânia é um país de tamanho considerável, com 233.100 milhas quadradas. A cada mês, a Rússia conquista uma ínfima parte do território, enquanto perde dezenas de milhares de soldados no processo. E as perdas são extensas, como Hodges apontou. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, 1.053.260 militares russos foram mortos, feridos ou capturados. Até 31 de julho, a Rússia regularmente sofre 1.000 baixas ou mais por dia, sendo que só no dia 30 de julho foram registradas 1.070 perdas. Coloque isso no contexto dos números do Instituto para o Estudo da Guerra por um momento. Baseado nos números de março, se a Rússia perde cerca de 1.000 soldados por dia, isso resulta em 31.000 baixas no mês. Em troca, a Rússia ganhou 78 milhas quadradas. Isso equivale a 397 soldados russos perdidos para cada milha quadrada ganha, o que é um péssimo retorno sobre o investimento. Esse foi o melhor cenário para a Rússia. Nos primeiros 3 meses de 2025, os números do Ministério da Defesa foram muito piores. Afirmou que a Rússia conquistou somente 126 milhas quadradas da Ucrânia em janeiro, 76 milhas quadradas em fevereiro e apenas 55 milhas quadradas em março. Seja qual for a instituição correta, o resultado é o mesmo para a Rússia. Muitas mortes para um ganho territorial mínimo. Meses depois, a situação continua a mesma. Em meados de julho, o Instituto para o Estudo da Guerra estimou que a Rússia avançou a um ritmo médio de cerca de 55 milhas quadradas por dia durante os primeiros 6 meses de 2025, totalizando uma média mensal de 165 a 170 milhas quadradas. Isso sugere que as tropas russas estão dispersas pela linha de frente, sem conseguir se concentrar em uma área específica. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, desde o início da invasão em larga escala, as forças russas têm contado principalmente com a infantaria para avançar na Ucrânia. As forças russas não conseguiram restaurar sua capacidade de realizar manobras mecanizadas que permitiriam ganhos mais rápidos. A conclusão é simples: as forças da Rússia estão estagnando. E em nenhum lugar isso é mais claro do que em Pokrovsk,
um hub logístico vital para a Ucrânia na região de Donetsk e um dos principais focos da ofensiva de verão de Putin. Isso é evidente pelo grande número de tropas que ele enviou à região. A CNN informa que 110 mil soldados russos estão próximos a Pokrovsk, tornando-a o ponto mais quente de uma linha de frente de 1.199 quilômetros. Putin quer conquistar Pokrovsk, mas apesar de dedicar muitas tropas, ainda não obteve sucesso. Isso ocorre há anos, diz Hodges. E a situação não melhorará muito para a Rússia, mesmo se conseguir tomar Pokrovsk. Após mais de 1 ano e meio, eles continuam tentando conquistar Pokrovsk, localizada no extremo leste da Ucrânia. E eles ainda não conseguiram tomar, diz Hodges. E mesmo depois que conseguirem, e daí? A outra linha de defensores ucranianos. Hodges aponta que as forças terrestres russas estão presas em uma guerra de desgaste. As perdas significativas de soldados e equipamentos não estão resultando em muitos ganhos para a Rússia. Conquistar Pokrovsk seria uma grande vitória para Putin. É um centro logístico crucial, mas não significa o fim da guerra. E a Rússia só se encontrará presa no quase impasse que enfrentou na Ucrânia depois de tomar Pokrovsk. Isso coloca Putin em uma posição terrível, segundo Hodges. Para a Rússia, sua única esperança é que o Ocidente desista de fornecer ajuda militar e outro apoio para a Ucrânia, ele diz. A Rússia espera que paremos de fornecer à Ucrânia o necessário para continuar a luta e que não usemos nossas ferramentas econômicas contra eles. Isso parece improvável. A recusa do Ocidente em desistir na Ucrânia levou a Rússia a depender mais de ataques de drones de longo alcance, algo mencionado anteriormente. Eles estão fazendo a única coisa que podem: atacar todas as noites cidades e vilas ucranianas. Eles nem fingem perseguir alvos industriais ou de geração de energia, aponta Hodges. Hospitais, prisões e infraestrutura civil são alvos dos ataques de drones de longo alcance da Rússia, numa campanha para desgastar a determinação ucraniana, diz Hodges, e criar a sensação de inevitabilidade, como se não houvesse como eles pararem. Os números corroboram o ponto de Hodges. De acordo com a United 24 Media, em julho de 2025, os ataques de drones russos contra a Ucrânia tiveram um aumento de 1.378%. Impressionantes! 6.297 drones Shahid Gabara da Rússia foram enviados para a Ucrânia em julho de 2025, comparado a apenas 426 em julho do ano anterior. Isso indica claramente que Putin está usando drones para causar destruição. Mas esse é um problema para Putin. Drones de longo alcance não podem conquistar território. Isso não é um problema para a abordagem baseada em drones da Ucrânia, mas é uma questão importante para a Rússia. Drones de longo alcance podem danificar alvos, mas quando esses alvos são cidades e civis, esse dano nem mesmo ajuda os soldados russos na linha de frente que tentam avançar. Enquanto Putin quer que seus drones causem terror e desgastem a Ucrânia, o que está acontecendo? Ele não está alcançando o objetivo que realmente quer: controle russo total sobre a Ucrânia. O uso intensificado de drones pela Rússia em 2025 indica que a Ucrânia conseguiu paralisar seu inimigo no terreno. E isso nos leva a como a Ucrânia está fazendo tudo isso. A Ucrânia paralisou a Rússia no terreno graças ao seu uso muito superior de drones tática e estrategicamente, e em termos do que o dano causado por eles significa para a guerra. Para aprofundar esse tópico, conversamos com o vice-marechal do ar, Sean Bell, ex-piloto da Força Aérea Real do Reino Unido. Assim como Hodges, Bell expressou à Times Radio em 30 de julho suas opiniões sobre o que observa na guerra na Ucrânia. Ele aponta que, desde o início da guerra, a Ucrânia evitou se envolver no tipo de guerra que Putin queria travar. A Ucrânia, com cerca de 37 milhões de habitantes, é uma batalha entre Davi e Golias, diz Bell. Acho que a Rússia é cerca de 5 vezes maior. A Ucrânia possui equipamentos soviéticos antigos e menos capazes, e a Rússia esperava simplesmente dominá-la. Surpreendentemente, a Ucrânia sobreviveu. Nos últimos anos, o Ocidente intensificou gradualmente seu apoio. Mas, no fundo, o que a Ucrânia tem que evitar é um combate em massa. A última afirmação é crucial, pois essa evasão da Ucrânia tem paralisado a Rússia. Se a Ucrânia tivesse lutado apenas contra a Rússia, a guerra não teria durado os 3 anos e meio que durou.
A Rússia venceria essa luta, mesmo com o apoio do Ocidente à Ucrânia, pois tem muito mais poder de fogo, como aponta Bell. Global Firepower diz que seu exército ativo tem 132 milhões de membros comparado aos 90 mil da Ucrânia. Isso pode não parecer muito, mas o problema para a Ucrânia está nos outros números de efetivo. A Rússia tem 80 mil reservistas a mais do que a Ucrânia pode mobilizar. Anualmente, cerca de 875 mil pessoas atingem a idade militar, além de um total de 3.345 mil pessoas aptas para o serviço militar. Em uma guerra de massa contra massa, a Rússia vence. Então, a Ucrânia seguiu um caminho diferente. Uma das grandes coisas que eles fizeram é que começaram a explorar veículos aéreos não tripulados, drones, particularmente leves e pequenos, diz Bell. Na Ucrânia, esses drones estão causando estragos nas tropas russas. Para mim, a grande estatística é que na Primeira e Segunda Guerra Mundial, no passado, a maioria das lesões no campo de batalha foram causadas por granadas de artilharia. Atualmente, mais de 80% são causadas por drones. Isso tem sido amplamente divulgado. Em abril, a Army Technology compartilhou a mesma figura, enquanto também observava que a Rússia está perdendo cerca de 1.000 soldados diariamente, como mencionamos anteriormente. Ou seja, 800 das baixas diárias russas resultam desse contato das tropas. Não com soldados ucranianos ou equipamentos de guerra tradicionais, mas porque os drones os localizam e matam. O que vemos aqui é a Ucrânia evitando combates em massa, e a Ucrânia sabe exatamente o que está fazendo com sua abordagem de drones. Em março, a Forbes relatou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estabeleceu uma meta para seu país construir 45 milhões de drones em 2025. Isso proporcionaria à Ucrânia um número de drones 4 vezes maior que o de membros ativos em seu exército, sugerindo que o país busca uma versão de guerra, onde raramente precisa colocar humanos na linha de fogo. Os drones estão realizando o trabalho pesado na Ucrânia e são o motivo pelo qual as tropas terrestres russas não conseguem avançar. Os drones ucranianos estão eliminando soldados e destruindo equipamentos mecanizados, os dois recursos essenciais para Putin conquistar território com a Rússia. A Ucrânia utiliza drones de curto alcance para enfrentar a superioridade numérica da Rússia, criando oportunidades de retomar território. Uma ofensiva de drones pode ser seguida por soldados reivindicando terras antes ocupadas pela Rússia, diferindo dos ataques russos de drones de longo alcance. A Rússia também possui drones na Ucrânia, mas enfrenta desafios logísticos para transportá-los ao país. Ou seja, a Ucrânia está sempre um passo à frente em termos de números. Além disso, a Ucrânia simplesmente sabe como usar seus drones melhor do que a Rússia. Um exemplo disso são as novas zonas de amortecimento de drones da Ucrânia, que estão atrasando significativamente as tropas russas. A manchete é que, apesar da superioridade da Rússia e de estar na ofensiva, a Ucrânia conseguiu efetivamente parar o avanço russo. Agora, há uma enorme zona de amortecimento, onde qualquer movimento resulta em morte, e tudo gira em torno de drones, relata Bell a Times Radio. As zonas de amortecimento transformaram as linhas de frente tradicionais. No passado, o alcance das armas de fogo diretas e a eficácia das indiretas determinavam a taxa de avanço ou recuo. Agora isso mudou. As zonas de amortecimento de drones estão limitando muito a eficácia dos tanques e artilharia russos. A Ucrânia iniciou em março a construção dessa zona de amortecimento, que também pode ser vista como uma parede de drones. Naquele mês, a Euromaidan Press informou que a Ucrânia planejava uma zona de amortecimento de 150 quilômetros e produzia 4.000 drones diariamente. Por dentro, First Person View se referiu a essa nova tática como uma possível mudança de jogo na guerra. Como mostrou que a Ucrânia estava tomando a iniciativa em mudar para um campo de batalha monitorado e controlado por drones, permitindo controlar a vantagem numérica da Rússia. Segundo a CNN, em maio, a Ucrânia buscava criar mais zonas tampão de drones. Até então, o plano era estabelecer múltiplos corredores defensivos na linha de frente, ao redor das áreas visadas pela ofensiva de verão russa. A Ucrânia cria corredores de drones para impedir que a Rússia use a rota mais direta para seus alvos. Um conceito simples. Esses corredores proibidos são usados para direcionar os soldados russos a espaços abertos, onde podem ser atacados por drones, artilharia e outras armas. A Ucrânia possui e criou algo chamado OKAI, conforme informado pela Reuters em 17 de julho.
Esse sistema centraliza os feeds de vídeo capturados pelos drones, operados por 15.000 equipes em toda a Ucrânia, oferecendo uma imensa visibilidade do campo de batalha. A Ucrânia consegue ver a localização dos soldados russos e seus alvos de ataque, permitindo preparar defesas e emboscadas. Tudo isso leva a mais perdas russas. E voltando ao ponto de Bell, tudo isso ajuda a Ucrânia a evitar a batalha em massa que Putin realmente quer. Mas não é só a campanha de drones no front que fez a Ucrânia se aprimorar. A Ucrânia também está usando seus drones para causar sérios danos à Rússia em seu próprio território. A Operação Teia de Aranha oferece o exemplo perfeito. Neste brilhante ataque, a Ucrânia infiltrou dezenas de drones de visão em primeira pessoa na Rússia, usando caminhões e contêineres especiais para ocultá-los. Os caminhões foram levados a Inés, os armazéns comprados pela Ucrânia, conduzidos por motoristas russos que desconheciam o conteúdo. Caminhões pararam em pontos estratégicos. Seus contêineres abriram e hordas de drones ucranianos saíram para atacar 4 principais aeródromos russos. Ao final do ataque, a Ucrânia destruiu vários bombardeiros e aviões espiões russos, custando ao país cerca de 7 bilhões de dólares. Descubra mais sobre a Operação Teia de Aranha e seu impacto na Rússia em nosso vídeo. Bell cita este ataque na Rádio Times. A Operação Teia de Aranha prejudicou a Rússia. As aeronaves que a Ucrânia visou estavam entre os poucos bombardeiros e aviões espiões que Putin propositalmente voou para locais que ele pensava estarem fora do alcance dos ataques ucranianos. Como você sabe, a Rússia é famosa por canibalizar suas aeronaves, aponta Bell. Então, a proporção da frota que realmente foi voada e que estava em condições de uso era a maioria delas. E um bom número dessas foi eliminado na operação. A Operação Spiderweb foi um dos vários ataques com drones que a Ucrânia efetuou em solo russo. Os ucranianos estão sendo muito mais cirúrgicos com seus drones de longo alcance, aponta Bell, e não apenas na Operação Spiderweb. A Ucrânia está usando drones para atacar infraestrutura militar crítica, logística, fábricas e refinarias de petróleo a mais de 1.000 quilômetros de distância. E está funcionando. Segundo o Atlantic Council, em fevereiro, os drones de longo alcance da Ucrânia destruíram cerca de 10% da capacidade de refino de petróleo da Rússia. No final de junho, o Kiev Independent relatava que ataques profundos de drones custaram à Rússia mais de 10 bilhões de dólares somente em 2025. E esse é o ponto. Enquanto a Ucrânia usa seus drones First Person View de curto alcance para paralisar as tropas russas nas frentes, seus drones de longo alcance atingem a infraestrutura que abastece essas tropas. O combustível está alimentando as chamas, enquanto depósitos de munição e fábricas são destruídos. Cada perda destrói mais uma engrenagem na máquina de guerra russa. As tropas de Putin na frente enfraquecem enquanto a Ucrânia fortalece seu exército de drones, contribuindo para o lento avanço russo. A estratégia de drones cria um problema de linha de frente estática para Putin, tornando as outras armas da Rússia menos eficazes devido à situação de impasse. Pegue as bombas aéreas guiadas como exemplo. Também conhecidas como bombas planadoras, devido aos kits especiais que equipam as bombas burras soviéticas com asas, permitindo que elas planem até o alvo. As bombas guiadas foram cruciais na estratégia de Putin em 2024. Segundo a Reuters, a Rússia lançou 51 mil dessas na Ucrânia somente em 2024, causando destruição e ajudando as forças de Putin. Segundo Bell, os drones ucranianos têm reduzido a eficácia das bombas russas, freando o avanço do país invasor. Mas as linhas de frente ficaram estáticas recentemente, fazendo com que os ucranianos estejam em seus bunkers. As bombas planadoras estão causando dor de cabeça e zumbido nos tímpanos dos soldados, diz Bell. Nos primeiros dias, era muito pior, relata. Com a linha de frente mais estática devido aos drones, criando uma zona de amortecimento, as bombas planadoras perdem eficácia. Os drones ucranianos estão impedindo a Rússia de usar suas bombas planadoras e as forças terrestres de Putin de tomar território. Por fim, outro aspecto a considerar na estratégia de drones da Ucrânia é a enorme pressão social que está sendo colocada em Putin. Realizar tantos ataques profundos bem-sucedidos em território russo é um grande problema. Cada ataque bem-sucedido mostra ao povo russo que Putin não é o grande protetor que alega ser. Putin não cessará apenas porque a Ucrânia ataca a Rússia com drones.
Mas ele se torna um líder menos eficaz, pois o povo russo não pode mais confiar na imagem de homem forte que Putin criou. Afinal, como Putin poderia ser tão forte se ele permite que a Ucrânia use drones para trazer a guerra de volta para a Rússia? A combinação de táticas de campo de batalha e de longo alcance é o que eleva a abordagem baseada em drones da Ucrânia para o próximo nível. Tudo que a Ucrânia faz tem um propósito. Ela produz inúmeros drones, não só para obter vantagem numérica contra a Rússia, mas também porque sabe usá-los para criar zonas de amortecimento, destruir tropas russas e atingir infraestruturas militares essenciais. Se a Ucrânia vencer esta guerra, seus drones serão a chave. Putin só pode assistir enquanto suas tropas são derrotadas pelas brilhantes táticas ucranianas. E os drones não estão apenas ajudando a Ucrânia a parar os avanços da Rússia. Esses veículos aéreos não tripulados podem ser cruciais para transformar a Ucrânia em uma superpotência militar capaz de rivalizar ou mesmo superar a Rússia. Saiba mais no vídeo e inscreva-se no Military Show para mais conteúdos sobre as táticas da Ucrânia. Obrigado por assistir.